Fala pessoal, tudo bem? Estou passando aqui hoje para falar sobre frações, tá? Então nessa aula de hoje aí nós vamos estar falando sobre o que seria uma fração, sobre o que é uma representação fracionária e também as operações envolvendo frações. Então esse conteúdo aqui é um conteúdo que os alunos de ensino fundamental usam bastante, os alunos do ensino médio usam bastante, então eu achei que era um conteúdo bastante pertinente para nós estarmos fazendo uma videoaula. Então vamos lá, o que é uma fração propriamente dita, né? Quando nós falamos sobre fração, nós estamos falando na representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em partes iguais. Então assim, pela teoria fica meio confuso, mas de um modo simples, é sempre que a gente pega alguma coisa e divide em várias partes, todas com o mesmo tamanho, e aí cada parte dessa corresponde a uma fração. Por exemplo, se eu pegar uma pizza lá e dividir ela em 4 pedaços, se esses 4 pedaços tiverem o mesmo tamanho, cada pedaço dessa pizza vai estar correspondendo a 1/4 da pizza toda. Então, basicamente, quando a gente fala sobre fração, nós estamos falando em um inteiro que foi dividido em partes iguais. Basicamente isso. Então, aqui nós temos alguns exemplos envolvendo frações. Então, nós vamos estar falando sobre questão de nomenclatura, sobre como que nós classificamos algumas frações, né? Então, essa primeira fração aqui, ó, nós temos 2/5, certo? Então, se a gente fosse pensar de um modo simples, é como se nós pegássemos alguma coisa, dividíssemos em 5 partes e dessas 5 eu possuo 2 partes, certo? Seria basicamente isso. Então, assim, isso daqui é o que nós chamamos de fração própria. Por que fração própria, professor? Porque essa fração aqui, nós temos que ela foi dividida em 5 partes e eu possuo 2 partes. Certo? Então, sempre que o denominador ele for maior que o meu numerador, eu tenho uma fração própria. A propósito, o que seria numerador e o que seria denominador? Numerador, pessoal, é o número de cima, tá? Então, ó, numerador, no caso dessa primeira fração aqui, é o 2. O 2 é o nosso numerador, tá? E denominador é o número de baixo. Pensa assim que vocês nunca mais erram. Denominador, de baixo, tá? Então aqui o 5 nessa fração, ele é o denominador. Então, sempre que nós temos o denominador maior que o numerador, eu tenho uma fração própria. Então, isso daqui nós vamos classificar como fração própria, né? Então, deixa eu colocar aqui, isso daqui é uma fração própria. Então, olha, assim como nós temos também as frações próprias, nós temos as frações impróprias. Quando que nós vamos ter um caso desse? Quando o denominador ele for menor que o nosso numerador. Então, assim, às vezes essa parte aqui ela pode ficar meio confusa. Por quê? Como que a gente vai pensar em alguma coisa que foi dividida em 7 partes e dessas 7 eu tenho 9? Como que nós vamos pensar nisso? Então acaba ficando uma coisa meio confusa. Mas assim, é porque aqui nós vamos trabalhar também com o conceito de número misto. Então essa fração 9/7, a gente poderia reescrever ela de outra forma, que seria assim, pessoal, ó. Eu posso considerar que 9/7 é a mesma coisa que 7/7 mais 2/7, certo? Então, isso daqui é o que nós consideramos um número misto. Então, a fração 9/7 é como se eu tivesse um inteiro todo para mim e mais 2/7 de um segundo inteiro. Então, seria isso. Vamos supor assim, vamos continuar pensando sobre pizza. Seria como se eu tivesse uma pizza inteira que foi dividida em 7 pedaços e depois de uma segunda pizza eu tivesse mais 2 pedaços. Isso seria a nossa fração 9/7. E essa fração 9/7, que nós chamamos ela de fração imprópria, né? Então vamos classificá-la aqui como fração imprópria. Ela também pode ser um número misto. Olha, pensa bem, se eu tenho 7/7, significa que eu tenho 7 partes de um total de 7. Então, ou seja, eu tenho o inteiro todo. Então eu vou classificar isso aqui como sendo um inteiro e eu tenho também 2/7. Então a gente consegue formar um número misto, que ele é formado de uma parte inteira e de uma parte fracionária. Então isso aqui é o que nós chamamos de número misto. Então vamos colocar aqui, ó, isso aqui é o que nós chamamos de número misto. Certo, perfeito. Pessoal, ó,
Então aqui nós vimos a fração própria, que é quando o nosso denominador ele é maior que o nosso numerador. Nós vimos a fração imprópria, que é quando o denominador é menor que o numerador. Aí da fração imprópria, nós conseguimos criar o que nós chamamos de número misto, que é o número que possui uma parte inteira e uma parte fracionária, certo? E aqui nós temos também um outro caso, que é a fração 8/12. Gente, ó, importantíssimo quanto à nomenclatura. Sempre que passar de 11, sempre que o nosso denominador passar de 11, ou for 11 também, nós vamos ler o número normal acrescentado da palavra avos, né? Por exemplo, aqui eu tenho 8/12. Se fosse 8 sobre 15, 8/15. Se fosse 8 sobre 11, 8/11, tá? Então a gente fala o denominador acrescentado da palavra avos. Dessa maneira. E aqui também tem uma outra coisinha interessante para nós falarmos, que é a questão da simplificação. As frações, elas podem ser, em alguns casos, simplificadas, ó. Então aqui eu tenho a fração 8/12, certo? Se eu conseguir pensar e encontrar um número que ao mesmo tempo divide o 8 e o 12, eu consigo simplificar ela. Eu consigo reescrever a mesma fração, mas com números menores. Isso é o que nós chamamos de processo de simplificação. Então veja bem aqui, ó, vamos pensar aqui um pouco. Ó, qual que é o número que ao mesmo tempo divide o 8 e o 12? Olha, poderia ser o 2, professor. Ou poderia ser o 4 também. Então assim, se a gente pegar o 2, a gente vai conseguir dividir isso daqui 2 vezes. Então aí se a gente pega o menor número, a gente tem que fazer mais cálculos. Agora, se a gente já conseguir pensar no maior número, que ao mesmo tempo divide o 8 e o 12, a gente já consegue fazer um cálculo só para simplificar. Ah, mas então quer dizer, professor, que tem problema se eu fizer 2 cálculos, 3 cálculos? Não, não tem problema, você só vai sofrer mais, mas o resultado final é o mesmo. Aí você que vê o que você acha mais conveniente. Mas enfim, eu vou dividir aqui pelo 4. Ó. Eu observei aqui que o 8 e o 12, eles são divisíveis, além de 2, pelo 4. Então eu vou realizar uma simplificação aqui, ó. Como que seria essa simplificação? Eu vou fazer 8 dividido por 4, que vai dar 2. E vou fazer 12 dividido por 4, que vai dar 3. Então aqui, ó, eu tenho que a fração 8/12, ela é a mesma coisa, ela é igual à fração 2/3. Isso aqui nós chamamos de frações equivalentes. Então, olha, pessoal, marquem isso daí. Quando nós temos frações que representam a mesma parte, elas são chamadas de frações equivalentes. Então eu posso falar que a fração 8/12, ela é equivalente à fração 2/3, certo? E a fração 2/3, ela veio da simplificação da fração 8/12, tá? Então simplificar é sempre que a gente pega uma fração com números maiores e reescrevemos ela com números menores. Equivalente é sempre que duas frações estão representando a mesma parte, certo? Então, se eu tenho lá uma certa fração que representa uma mesma quantidade, só que foi dividida em mais partes, eu consigo simplificar essa mesma fração para representar a mesma quantidade, mas dividindo ela em menos partes, né? Consequentemente, em partes maiores, mas em menos partes, certo? Então, aqui, ó, seria esse procedimento. Então, se eu considerar lá uma barra, por exemplo, se eu dividir ela em 12 pedaços e eu tiver 8 deles, é a mesma coisa que eu pegar uma barra de mesmo tamanho e dividir ela em 3 partes e eu possuir 2. Então, isso são frações equivalentes, beleza? Então, vamos lá, pessoal, ó, essa parte aqui tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que não se lembra, muitas vezes o aluno chega lá no médio e ele não se lembra mais como faz as operações envolvendo frações, tá? Então, assim, pessoal, como que vai funcionar aqui, ó? Nós vamos estar falando nessa aula sobre a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão entre frações, né? Então, vamos lá, aqui nós temos uma adição, uma soma entre duas frações, ó. Eu tenho a fração 2/5 e eu tenho a fração 5/6, certo? Então, como que eu vou somar elas, ó? Muita gente já pensa, vou fazer 2 mais 5, 7, 5 mais 6, 11. Não, não é isso, pessoal, de jeito nenhum. Para nós somarmos frações, nós até já vimos aqui esse caso, quando nós somamos 7/7 mais 2/7. Para nós somarmos frações, nós precisamos ter um denominador em comum entre elas, certo? Então aqui, ó, eu não consigo somar essas frações dessa maneira, por quê? Porque elas não têm denominador em comum, ó. Esse denominador é 5 e esse denominador é 6. Então, como que a gente pode fazer, professor, para deixar esse denominador comum? Olha, tem um processo
de mínimo múltiplo comum, de MMC, mas nós vamos ver aqui nessas duas primeiras o método mais simples. Quando nós estamos somando ou subtraindo duas frações, a gente vai trabalhar com o conceito de equivalência. Ó, como que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fração 2/5 e vou multiplicar ela pelo denominador da segunda fração. Ó, o denominador da segunda fração é o 6. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou multiplicar o 5 por 6 e vou multiplicar o 2 por 6. Ó, lembrando que para que as frações continuem equivalentes, tudo que eu faço no denominador eu tenho que fazer no numerador, tá? E aí, na segunda fração, eu vou multiplicar pelo denominador da primeira, que é o 5. Ó. Então, aqui, eu vou multiplicar por 5 o denominador e o numerador também por 5. Aí, nós vamos reescrever ela de uma outra maneira. Olha aqui, então, ó, como que nós vamos reescrever ela? 2 vezes 6 vai dar 12, não é? 5 vezes 6 vai dar 30, certo? Mais 5 vezes 5 vai dar 25. 6 vezes 5 vai dar 30. Pronto, ó, chegamos aqui nesse ponto. Então agora eu tenho denominadores em comum. Agora eu consigo somar. Vou fazer aqui que tem mais espaço, ó. Agora eu consigo somar. Por quê? Eu tenho denominadores comuns, então eu vou manter esse denominador, que é 30, e agora eu vou somar o 25 mais 12. Ó, 25 mais 12 vai dar 37, certo? Agora vamos ver se tem como simplificar. Ó, será que tem algum número que ao mesmo tempo divide o 37 e divide o 30? Nesse caso não, pessoal. Ó, por quê? Porque o 37 ele é primo, né? Então lembrando que números primos são divisíveis somente por 1 e pelo próprio número. Então assim, não ia ter um número que ao mesmo tempo dividisse o 30 e o 37. Não teria. Aliás, teria, mas somente 1. E se a gente divide isso aqui tudo por 1, continua sendo 37/30, tá? Então não muda nada. Então o nosso resultado final é esse aqui, ó, 37/30, resultado para a nossa primeira fração. Vamos para a segunda. Aqui nós temos uma subtração, ó. Novamente, denominadores diferentes. Então a mesma regra da soma, ela vale também para a subtração, tá? Eu preciso de denominadores em comum. Mas, novamente, eu vou usar o conceito de equivalência. Olha aqui, pessoal, ó. Eu vou multiplicar essa fração toda por 9. Então, denominador e numerador, tudo por 9. Por que 9, professor? Porque o 9 é o denominador da segunda fração, tá? E vou multiplicar essa fração toda aqui por 7. Por que 7, professor? Porque o 7 é o denominador da primeira fração, ó. Então, vezes 7 e vezes 7, certo? E agora a gente realiza essas multiplicações para depois subtrairmos, ó. 4 vezes 9 vai dar 36. 7 vezes 9 vai dar 63, menos 1 vezes 7 vai dar 7, 9 vezes 7 vai dar 63 novamente, né? E aqui vamos agora subtrair, certo? Agora, como eu tenho denominador em comum, eu vou repetir o 63, repetir ele, ó. E agora eu vou fazer 36 menos 7. 36 menos 7 vai dar 29. Olha, será que tem aqui um número que ao mesmo tempo agora divide o 29 e o 63? Não tem também. Por quê? Porque o número 29 também é primo. Então, ou seja, ele também é divisível somente por 1 e pelo próprio número. Então, aqui nós chegamos no nosso resultado final de 29/63. Agora, eu separei essa última aqui, ó, porque nós vamos ter que fazer nessa soma o mínimo múltiplo comum, o MMC. Por quê, professor? Porque, ó, para a gente pensar aqui um número, para a gente pensar em um número que se eu multiplicar o 3, o 5 e o 4, eu vou chegar em um denominador comum para eles, a gente gasta mais tempo. Até dá para a gente pensar, mas de repente nem todo mundo consegue achar essa lógica facilmente. Então, quando nós estamos somando 3 ou mais frações, eu sugiro que vocês façam o MMC. Ah, professor, não lembro mais de MMC. Como que nós vamos fazer isso daqui, ó? Eu vou pegar todos os meus denominadores, ó. Então vamos pegar todos eles, ó. Os denominadores são quem? É o 3, o 5 e o 4. E nós vamos dividir pelos números primos, ó. Então, lembrando que os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, por aí vai. São aqueles que são divisíveis somente por 1 e pelo próprio número, tá? Então, ó, vou começar aqui dividindo pelo 2, porque eu tenho o 4 que é divisível por 2. Ó. Então, o 3 não é divisível por 2, o 5 não é divisível e o 4 é. 4 dividido por 2 vai dar 2. Gente, quando eu falo não é divisível, eu estou querendo dizer que não é divisível de maneira exata. Se eu for dividir o 3 por 2, sobra resto.
E quando a gente fala em número divisível pelo outro, o resto tem que ser zero, tá? Então seria isso, ó. Então vamos lá. Então aqui vou continuar dividindo por 2, porque o 2 é divisível pelo próprio 2, ó. 2 dividido por 2, 1. Agora aqui eu vou passar para o próximo primo, que é o número 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 5 não é divisível por 3. Aqui já era 1, eu só mantenho. E agora divido por 5, então aqui vai ficar 1. 5 dividido por 5 é 1. E aqui mantém 1. Ó, como que eu vou saber qual que é o MMC entre esses números? Multiplicando esses fatores todos. Ó, vou fazer aqui 2 vezes 2 vezes 3 e vezes 5. Vamos ver quanto que dá. Ó. Pessoal, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então aqui eu quero, na verdade, transformar esses denominadores todos em 60. Então o procedimento que eu vou ter que fazer é esse. Eu vou transformar todos estes denominadores em 60, né? Então vamos lá, ó. Que número que se eu multiplicar por 3 vai dar 60? É o 20, né? Então aqui, professor, como que você pensou tão rápido que o número que vezes 3 vai dar 60? É o 20. Olha, se você não tem essa facilidade, você pode dividir o 60 por 3 que você vai chegar nesse mesmo valor, que é o 20, tá? Então, prosseguindo, tudo que a gente faz com o nosso denominador, nós temos que fazer com o numerador. Então aqui eu multiplico novamente por 20, né? Ó. Então aqui vou multiplicar por 20. Que número que vezes 5 vai dar 60? Ó, se não consegue ver essa lógica tão fácil, divide o 60 por 5, vai dar 12. Então aqui, ó, 5 vezes 12 e 1 vezes 12. Que número que vezes 4 vai dar 60? 60 dividido por 4 é 15. Então aqui eu tenho que multiplicar tudo por 15. Ótimo. Pronto, agora a gente realiza essas multiplicações e depois somamos eles. Ó, vou fazer aqui esse cálculo. Ó. Então vamos lá. 2 vezes 20 vai dar quanto? Vai dar 40, não é isso? Ó, 3 vezes 20, 60. Mais 1 vezes 12, 12. 5 vezes 12, 60. Mais 3 vezes 15, 45. 4 vezes 15 vai dar 60. E agora a gente soma esses valores todos aqui, ó. Vou manter esse denominador, que é 60, não faço nada com ele, e vou somar os números, ó. Então aqui vai dar 40 mais 45, 85. 85 mais 12 vai dar 97. 85 mais 12, 97. Ó, será que dá para simplificar aqui? Dá para dividir? Será que tem algum número que divide 97 ou 60? Aqui não vai dar. Não vamos conseguir dividir. Então, a gente pode parar na nossa resposta final aqui, ó, 97 centavos. Certo, pessoal? Então, assim, ó, eu sugiro que sempre quando vocês estão somando ou subtraindo, tá? É a mesma regra. 3 ou mais frações, que vocês tirem o MMC. É um procedimento simples, tá? Não gasta muito tempo, beleza? Então, MMC seria esse procedimento aqui. Vamos separar ele, tá? E agora vamos para a multiplicação e a divisão, que já são mais fáceis, tá? Então, assim, a multiplicação e a divisão, elas são mais fáceis, principalmente a multiplicação. Por quê? Porque ela é intuitiva. Porque, assim, ó, o aluno, quando ele vê uma multiplicação entre duas frações, ele já pensa, vou fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Que é o mesmo pensamento que ele tem antes de conhecer, né, antes de saber qual é o método da soma. Vou somar esse com esse e vou somar esse com esse. Só que na soma não funciona. Já na multiplicação funciona. Quando nós temos uma multiplicação entre frações, nós multiplicamos numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Então aqui, ó, eu teria isso aqui, pessoal, ó, 2 vezes 4 vai dar 8. 15 vezes 5 vai dar 75. Então aqui eu tenho 8/75, ó. Então seria esse procedimento aqui. Então a nossa fração, ela vai ficar 8/75. A divisão, ela é bem fácil também. A divisão, pessoal, ó, nós temos dois métodos, tá? Ou a gente pega essa segunda fração aqui e inverte ela. O que é inverter uma fração? É trocar numerador pelo denominador. Então, ó, eu posso pegar a segunda fração, sempre com a segunda. Inverter. Aonde tem 8 décimos, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 10 oitavos. E aí eu multiplico ela como se fosse... Aí eu vou fazer uma multiplicação entre frações. Eu vou pegar numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Funciona também. Também dá certo. Mas eu gosto mais desse método aqui, que é o da multiplicaçãozinha cruzada. Ó. Eu acho que fica mais fácil. Acho que não precisa inverter essa segunda fração. Então, assim,
Quando nós temos uma divisão entre frações, nós vamos realizar uma multiplicaçãozinha cruzada, tá? Então, vamos lá, ó, o que nós temos? Eu vou fazer 7 vezes 10, lembrando que essa multiplicação é sempre nessa ordem, ó. Numerador da primeira fração pelo denominador da segunda. Se você multiplicar nessa ordem aqui, já não vai dar certo, tá? Então, 7 vezes 10 vai dar 70. 30 vezes 8 vai dar, ó, 30 vezes 8 vai dar 240. 240, ficou faltando um zero. E aí, pessoal, dá para simplificar? Opa, dá para simplificar. O que dá para a gente fazer aqui? Dá para nós cortarmos um zero aqui e cortarmos um zero aqui. A gente simplifica, ó. Quando eu tenho um zero na parte de cima, no numerador da fração, e um zero no denominador, eu posso cortá-los, tá? Então, reescrevendo essa fração aqui de maneira mais simples, ó, ela vai ficar 7/24. Deixa eu ver se cabe aqui. 7/24. Ó, essa aqui é a nossa resposta final. Beleza, pessoal? Então, ó, gente, então era isso, tá? Bem tranquilo, então, esses conceitos básicos aí sobre fração, que, como eu já falei, é um conteúdo de ensino fundamental, mas que muitas vezes o aluno chega lá no ensino médio e ele já não se lembra mais, tá? Então, falamos aí desde a parte teórica de fração, falamos dos tipos de frações que nós temos, falamos das operações entre frações. Então, nessa aula falamos apenas sobre a adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? De repente, em outra aula aí podemos falar sobre a potenciação envolvendo frações e sobre a radiciação envolvendo frações também, tá? Mas nessa aula, pessoal, era isso. Até a próxima. Tchau, tchau.